Olá, meu nome é Sandy e eu vou apresentar um estudo sobre o uso dos Visual Transformers, ou VAT, aplicado à busca reversa de imagens. Bem, primeiramente vamos às motivações desse trabalho. A busca reversa de imagens ela está ali muito presente no nosso dia a dia. A gente utiliza em diversos cenários, como por exemplo quando a gente vai fazer uma compra de um item, a gente quer achar itens semelhantes, só que fornecidos por outras lojas. Essas motivações também podem ser de segurança pública mesmo, pois na internet a gente sabe que tem muitos casos de catfish, que seria quando uma pessoa utiliza uma imagem de outra pessoa famosa ou não, para atrair vítimas. Então, com a busca reversa de imagens, você consegue encontrar de onde é que aquela imagem veio. Então, a gente tem vários mecanismos de busca atualmente, como por exemplo o Yandex e o Google Imagens também, em que você consegue dar o input de uma imagem e ele consegue encontrar o rosto entre as páginas da internet. O Google Lens hoje em dia também é algo super utilizado, então, por exemplo, botei aqui um gatinho e ele conseguiu dar as várias variações de onde é que esse gatinho estava na internet. E também para casos de copyright, pois às vezes eles pegam a mesma imagem e colocam algum elemento visual ali e repostam como se fosse a imagem deles. Então, é um tópico super atual e também super importante. Então, o objetivo é comparar os métodos pertencentes à pesquisa reversa de imagens no campo da rede neural convolucional CNN e dos transformers visuais VAT em termos de assertividade. Tem-se outras alternativas para fazer esse tipo de trabalho. Eu fiz uma pesquisa que envolvia hash na minha graduação também, mas como a matéria de inteligência artificial, a gente vai focar nesses dois modelos. Principalmente no VIT, pois foi um modelo que a gente não se aprofundou em aula, então eu gostaria de trazer esse conceito e fazer uma explicação um pouco mais teórica sobre. Então, a busca reversa de imagens, como a gente viu até agora, é encontrar a imagem original em uma coleção de figuras, por exemplo, várias imagens. Imagens semelhantes com alterações também devem ser consideradas, pois na internet a gente está exposto a outras pessoas fazendo alterações e montagens com a nossa imagem. Então a gente tem que considerar esse tipo de coisa. E há várias dificuldades no campo, como por exemplo a lacuna semântica. Como que a gente representa, como que o computador representa uma imagem? Como que eu consigo identificar que aquela imagem é igual a essa? Pois o ser humano faz de uma forma e o computador faz de outras. A busca por exemplos também, como que você formata o exemplo que a pessoa dá para achar essas imagens semelhantes. E, é claro, o volume de dados, pois atualmente a internet está ali com bilhões de dados. Como que a gente faz a indexação desses dados? Como que a gente consegue fazer isso de uma maneira plausível, né? Pois eu não consigo comparar uma imagem com as bilhões que existem na internet. Então, esses são tópicos bem importantes. Então, da rede neural convolucional, eu vou dar só um pequeno resumo, pois a gente já viu isso na matéria. É a inteligência artificial responsável por processar os dados com topologia de grade. Foi amplamente usada em imagens. Então, o VIT até serve como uma alternativa moderna, né? Pois as CNNs estavam em alta no processamento de imagem, sendo inclusive utilizadas como arquitetura padrão. E depois os VIT vieram e agora tá meio disputado, assim. E utiliza da convolução matemática para aprender, né? Então, isso fez com que o processamento de imagens ficasse bem melhor e bem dinâmico. Então, ali, por exemplo, tem o número 6 e tem as máscaras do número 6 que a CNN vai aprendendo para determinar que isso é um número 6 também. Então, no nosso trabalho, a gente vai usar a VGG16 e a dinâmica vai funcionar salvando os pesos da aprendizagem dela para tornar uma nova representação em imagem. Eu vou explicar melhor depois, mas dessa parte a gente vai usar o Keras nos experimentos
E a gente vai utilizar o primeiro layer plano, né? O Fully Connected Layer, o FC6. E ele vai resultar pra gente um vetor de 1 por 4096. E esse vetor aqui vai ser a nova representação da imagem. É importante ressaltar que essa rede também ela já está treinada, então a gente já vai usar os pesos dela treinado. E agora vamos para os VRTs, que são os Visual Transformers. Como eu falei, é uma alternativa assim, muito nova, os Visual Transformers. Primeiramente, foi iniciado com os Transformers em si, que foi também uma grande revolução, principalmente para o campo de linguagem, né? Com os Visual Transformers a gente conseguiu fazer o que o GPT faz hoje em dia, de conseguir ler uma frase e interpretar um contexto conforme a ordem ali que é dada, conforme a ordem semântica. E também mecanismos de tradução, como o Google Tradutor, também utilizam esse tipo de mecanismo para conseguir dar o significado da frase. Pois dependendo da posição das palavras, muda totalmente como seria feita a tradução. Então, isso é possível por causa do mecanismo de atenção, que a gente vai ver daqui a pouco. E então eles realmente conseguiram aumentar a acurácia em aplicação de processamento de texto de uma maneira assim muito boa. E o VAT veio justamente para conseguir fazer isso com imagens também. Então, primeiramente foi somente texto e depois eles conseguiram fazer isso virar para imagens. Essa estrutura de Transformers pode fazer diversos objetivos. Então, por exemplo, pode ter resposta de pergunta, pode ter tradução, pode ter classificação. Então, tudo muda, tudo é bem personalizado, só alterando a cabeça de decisão. Então, aqui está um exemplo de uma arquitetura de Transformer, né? Em que você dá um input e ele te dá uma cabeça de resposta, assim, como se fosse o GPT, por exemplo. Então, a primeira parte do Visual Transformer é a parte de embedding. Você tem que mudar a representação para ele entrar no encoder. Essa representação, no caso das imagens, é feita da seguinte forma. A gente tem uma imagem aqui, e essa imagem ela vai ser dividida em patches. Esses patches são basicamente conjuntos de blocos que vão dividir a imagem, né? Então, por exemplo, aqui a gente dividiu a imagem em 3x3, a gente vai ter 9 blocos para entrar na projeção. Depois, a gente faz isso muito por causa do mecanismo de atenção, porque como ele faz uma comparação de um com vários, se a gente deixasse o patch muito grande, o número de operações ficaria muito grande também. Depois a gente vai para Linear Projection, ou projeção linear, em que a gente vai pegar e transformar esses patches para vetores. Então a gente vai fazer ele ficar plano, para que a gente consiga trabalhar melhor no Transformer. Depois da gente fazer esses patches, uma coisa que a gente vai utilizar principalmente para o nosso objetivo é o Class Embedding, que é esse CLS. Esse token de classificação ele é muito importante, pois ele dá um contexto geral para os embeddings e ele consegue aprender a importância da frase como um todo. Então, essa parte consegue fazer esse tipo de coisa e também consegue por causa dos embeddings de posição. Esses embeddings eles vão marcar qual seria a posição em que cada token vai ficar na frase. Essa estrutura CLS que eu havia falado, é importante ressaltar que ela é treinável. Então, no começo da rede, ela tem valores aleatórios e depois ela começa a aprender qual seria a melhor representação de toda a sentença. Então, ela é utilizada para fazer as predições. Ela pode ser utilizada para fazer as classificações também. E esses de posição realmente é porque é importante você saber
qual que é a ordem de cada embedding para você conseguir determinar certo o contexto da imagem ou do texto. Então, a ordem de palavras numa frase, por exemplo, importa. E isso é armazenado para que a gente consiga depois fazer com que a sequência de tokens faça sentido. Bem, aqui a gente tem uma visão dos transformers em si, né? A gente divide eles em patches, coloca de forma linear, faz ele ter um CLS, e após isso a gente coloca ele no nosso encoder, no nosso transformer encoder. Assim, com uma cabeça de decisão, ele consegue, por exemplo, classificar o que ele está vendo. É importante ressaltar que os transformers em si, eles possuem tanto um encoder quanto um decoder, porém, no nosso cenário de uso, a gente só usa os encoders, pois a gente não quer gerar nada novo, entende? Então, no nosso caso, a gente não vai usar. Mas, por exemplo, se eu quisesse tentar alguma coisa de gerar imagens, por exemplo, eu poderia. Então, a arquitetura do encoder é basicamente essa. A gente tem os patches aqui, eles vão entrar, eles vão ser normalizados com algum tipo de função de normalização. A gente vai ter a cabeça de atenção, multi-head attention, porque vão ser vários mecanismos ali de atenção, normalizado novamente, e depois vai para um multilayer perceptron normal. Agora vamos para a atenção. A atenção é uma parte um pouco complicada, mas eu vou tentar explicar de uma maneira simples. A atenção, basicamente, a gente vai ter 3 vetores. Um vetor de query, um vetor de key, ou chave, e um vetor de valor. Esses 3 vetores, eles vão ser dados conforme a entrada. E eles vão ter a influência de vetores de peso, matrizes de peso, WK, WQ e WV. Isso vai ser aprendido durante o treinamento e com isso vai dar para você depois tirar o contexto que você quer da sua entrada. Então, nisso é feito uma série de passo a passo para você conseguir saber qual que é a relação de cada palavra com cada outro termo. Esse mecanismo de atenção, ele faz uma comparação de termo para termo. Então, ele compara um termo da sequência com todos os outros termos da sequência para ver qual seria a relação. Então, ali, por exemplo, a gente tem o input, thinking machines, a gente tem os embeddings. E daí a gente tem os vetores de queries, keys e values. Esses vetores, eles vão se dar pela multiplicação com as matrizes, como eu falei. Então, aqui tem as relações. E para ver qual que é o score, ou seja, qual que é a pontuação que ele vai ter com cada mecanismo, cada palavra, é feito a multiplicação da query com a key. Então, aqui, por exemplo, thinking com thinking vai dar 112 e thinking com a query do machine vai dar 96. Depois, isso é dividido pela dimensão do embedding, e que, por exemplo, aqui é 8, porque a dimensão é 64. E aí vai dar um valor. O softmax vai ser usado para normalizar, né, para deixar entre 0 e 1. E depois vai ser feito o softmax vezes o value, para aí sim dar mais uma matriz aqui, e é feito a soma desses para passar para frente o que o mecanismo de atenção deu em relação a esses vetores. Assim, feita essa soma, é dado uma informação contextualizada da sentença, de todos os elementos da sentença. Então aqui está uma ilustração perfeita para entender como a atenção é importante. A gente tem 3 frases: a Plain Banks, a Grassy Bank ou The Bank of England. A Plain Banks seria basicamente tipo assento de avião, assim. A Grassy Bank seria um banco num jardim. E The Bank of England seria basicamente uma instituição financeira. De acordo com a relação que ele tem com as sentenças, o nosso encoder ele tem que saber determinar em que posição do espaço
esse Banks vai estar. Então, por exemplo, esse tipo de Banks, ele vai estar mais perto de onde é que tem coisas de aeroporto, de voo, desse tipo de coisa. A Grassy Bank vai estar mais perto de natureza, campo, vai ser um banco desse tipo. E The Bank of England vai estar numa instituição financeira, onde é que tem a ver com dinheiro. E isso é muito importante. No caso das imagens vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma dinâmica, né? Mas, por exemplo, no negócio de tradução é muito importante, pois ele não vai poder traduzir como um banco de central que seria uma instituição financeira, por exemplo. Então, essa é a ilustração que eu mais vejo sentido para explicar a atenção. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de um código que mostra esse mecanismo de atenção. E ele consegue ver a relação de cada cabeça de atenção, né, com cada palavra, o quão forte é a relação entre elas. Então ele compara toda a frase com toda a frase. E, por exemplo, o it, aqui, esse termo, na frase ele se refere a animal. Então, por exemplo, uma cabeça de atenção vai estar ligada com o animal, que pode ver que ele está mais circulado em verde escuro ali. E outro termo que ele está focando ali é was too tired, porque it tem relação com estava cansado. Então as cabeças de atenção elas vão aprendendo que termos que são mais importantes para cada termo da sentença, qual que é a score de proximidade dele. Então nesse caso aqui, por exemplo, tem várias cabeças de atenção e se a gente botar todas fica uma mistura, a gente não consegue ver racionalmente. Mas para o Transformer ele consegue ter uma relação sobre isso e consegue entender qual que é a proximidade de cada termo com cada termo para determinar melhor o seu objetivo. Então, para o VT, a gente usou no código um modelo pré-treinado, porque o treinamento realmente é um pouco demorado, né? Para isso a gente usou um modelo que está no Hugging Face, que possui vários modelos ali pré-treinados prontos. E a gente vai salvar os pesos da aprendizagem e a gente vai salvar a cabeça de atenção, a CLS. Essa CLS, então, como eu falei, é o token de classificação e ele tem a representação que a gente quer para conseguir distinguir as imagens. Ele é de 1 por 768. Esse dataset ele foi treinado no ImageNet 21K com 14 milhões de imagens e 21.843 classes. Então, ele é um dataset ali que é bem robusto. E os experimentos vão ser, então, com um conjunto de dados de borboletas e mariposas, possuindo 100 espécies. A gente escolheu esse dataset, pois tem várias diferenças de cores, posições, esse tipo de coisa, então ele se tornou uma alternativa viável. A gente vai pegar essas 100 imagens, a gente vai pegar as imagens, né, tem 500, a gente vai pegar uma de cada espécie, e a gente vai fazer algumas alterações. Essas alterações vão ser desfoque gaussiano, dessaturação, redução de resolução, realce de nitidez, rotação, espelhamento, corte, inserção de elemento gráfico. Então a gente tentou pegar as alterações mais gerais para que esse experimento fosse um pouco mais rico. E a gente vê se em que cada rede iria ter mais facilidade, em que cada rede ia ter mais dificuldade. O total de imagens são 4.500. Então, para o experimento, a gente vai escolher 100 imagens-alvo de cada uma das 9 transformações. E, como resultado, a gente vai ter 9 imagens. Cada imagem dessa, que é uma variação da imagem-alvo, é considerado um acerto, caso contrário, um erro. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem que foi buscada da borboleta em preto e branco, e a gente recebeu como retorno essas imagens. Essas imagens em verde aqui, elas são variações da borboleta, então tá tudo certo, foram acertos. Mas essa borboleta aqui foi um resultado nada a ver, que não deveria ser o resultado mais próximo. Então isso aqui é considerado um erro. Então assim a gente vai fazer a nossa avaliação. E como resultado desses experimentos, a gente teve
essa avaliação. Em caso de imagens originais, com mudança de tamanho, realce de nitidez, espelhamento, com um elemento a mais, um elemento quadrado, ambas as redes tiveram acertos muito bons e muito parecidos. Azul tá a CNN e laranja tá a VAT. Foram resultados assim muito parecidos. A gente pode ver aqui que a CNN ganhou um pouquinho, aqui também, mas é uma margem muito pequena. No caso de imagens preto e branco, a CNN foi muito... por uma margem assim grande, de 100, ela conseguiu mais acertos do que o VAT. Então, a questão ali da alteração da cor não alterou os resultados para ela. Agora, quando a gente vem falar de blur gaussiano, rotação e corte, o VAT conseguiu taxas de acerto superiores por uma margem grande. E isso pode se dar por causa desse mecanismo de atenção, pois ele consegue ter a relação da posição dos elementos da imagem. Então, para o caso de corte e rotação, ele conseguiu ter essa relação e conseguiu representar ela muito bem no vetor CLS. Então, a nossa conclusão é que a gente tem um desempenho similar. A conclusão que eu tive, é que a gente tem um desempenho similar na busca em imagens originais, redimensionadas com nitidez, espelhadas e com elementos gráficos. A CNN foi superior em imagens de preto e branco, então extrai padrões mesmo que não tenha cor. O VAT foi superior em 3 das categorias, como blur gaussiano, rotação e corte. Então, nesse cenário, o VAT foi mais robusto às alterações. Como trabalhos futuros, a gente queremos treinar com modelos CNN mais modernos, pois a gente usou o VG16 e o VAT ele foi treinado com muito dado. Então, isso pode ter sido um fator ali que deixou a CNN em desigualdade. Datasets maiores, mais diferenciados também, porque a gente só usou dataset de borboleta, então são imagens muito parecidas. E a gente pretende expandir as alterações gráficas para ter resultados mais dinâmicos. Então seria isso, muito obrigada pela atenção. O código do GitHub se encontra aqui. Nesse código a gente pode ter o relatório, que no repositório a gente tem o relatório também, para caso alguém fique interessado em ver as coisas com um pouco mais de contexto, que foi dado no relatório. Eu tentei explicar bem ali como funciona, de fato, os transformers de uma maneira um pouco mais clara. E também a gente tem o código. O código tem todo o passo a passo, como fazer os experimentos. Então, só vou dar uma palhinha aqui do código. Mas ele tem como gerar essas imagens, como configurar a CNN e como, de fato, produzir os resultados que eu coloquei aqui. Então, tudo está no repositório. E seria isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estou disponível no meu e-mail.